Boa tarde. Bom, eu começo a minha apresentação pedindo que vocês pensem num passarinho. Tem essa imagem bonita, né, do passarinho azul aqui. O passarinho estava lá na floresta, na casinha dele, e de repente ele viu um relâmpago caindo ali e começou a pegar fogo na floresta. Ele olhou, ficou assustado, falou: nossa, o que vai ser de mim, né, se esse meu habitat aqui acabar, se perder? Bom, ele não se conformou em ficar quieto. Ele falou assim: não, eu vou fazer alguma coisa. Ele foi e começou lá com o seu biquinho, pegar um pouquinho de água e levar até onde tinha fogo. E os outros animais, eles estavam todos correndo, saindo da floresta, e ele encontrou esse tamanduá. E aí o tamanduá olhou para o passarinho e falou assim: nossa, o que você está fazendo? Você não tem chance nenhuma de conseguir apagar aquele fogo. Que bobeira, corre, você vai se machucar. O passarinho olhou para o tamanduá e falou assim: eu vou continuar, porque se eu não fizer nada, se eu não tentar, como que eu vou saber se eu vou conseguir mudar alguma coisa? Essa é minha casa. Então, essa é uma fábula que eu gosto de utilizar. Eu conheci pelo meu marido, que me contou, e eu sempre utilizo ela nas minhas apresentações. Por quê? Porque é um exemplo. Muitas vezes, quando a gente fala de Agenda 2030 e desenvolvimento sustentável, a gente fala, é algo muito longe de nós. Na verdade, não é. Mesmo que a gente seja o passarinho, a cada gotinha de água que a gente coloca nessa nova ideia, nesse novo paradigma, nós estamos contribuindo, seja com a reciclagem de lixo, como nós falamos aqui, seja com a ação dos museus, apoiando as pessoas com vulnerabilidade social. Existem muitas ações que parecem que são apenas uma gota d'água no oceano, mas, na verdade, juntas, elas transformam, sim, a sociedade. Então, eu começo agora aqui a minha apresentação do projeto. Esse projeto ele é financiado pelo Fundo Municipal da Cultura. Eu submeti esse projeto o ano passado. Ele foi contratado no dia 8 de dezembro. O número do projeto é o 1739 SG 2022. E o conteúdo dele é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal da Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu passo essa mensagem, porque é uma regra do projeto, e eu recebo, então, financiamento pelo Fundo Municipal da Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Este evento hoje, então, está sendo financiado por essas duas, pela Fundação e pela Prefeitura. Bom, qual é o contexto do meu projeto? Ele é baseado no conceito do desenvolvimento sustentável, que já foi comunicado aqui pelo professor Trajano. E qual que foi o objetivo central? Que os museus eles possam, de uma certa forma, profissionalizar suas ações. Nós sabemos que os museus eles já colaboram de forma assertiva com as ações para o desenvolvimento sustentável. Mas o projeto ele traz a oportunidade do museu contabilizar, reconhecer efetivamente o que ele faz e efetivamente o que ele colabora com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, para isso, eu dou um exemplo aqui. Muitas vezes, como eu falei aqui na mesa com a Valéria, nós olhamos para aqueles quadradinhos da Agenda 2030 e, às vezes, eles não dizem muita coisa. Nós temos que nos aprofundar neles. Não é só olhar lá e falar erradicar a fome. Eu vou erradicar a fome, vou colaborar com esse objetivo, mas eu tenho que aprofundar nos indicadores. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é verificar lá na Agenda 2030 quais são os indicadores, quais são as metas que o museu pode efetivamente colaborar com os ODS e, com base nisso, definir indicadores que respondam aos indicadores então seriam subindicadores, são indicadores que respondem aos indicadores definidos pelo IBGE e pelo IPEA aqui no Brasil e também pela ONU. Foi demais.
E por que os museus eles têm que se preocupar com essa agenda? Bom, quando nós falamos na questão da sociedade, o museu, se a sociedade está em risco, está em situação de vulnerabilidade, o que acontece? O museu ele não existe, o museu ele também vai acabar. Então, para a perenidade do museu, é muito importante que ele se preocupe, que ele colabore de forma assertiva com essa agenda. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o contexto institucional e o contexto social do museu atuar de forma assertiva na Agenda 2030. Bom, nós temos um exemplo aqui do museu na Síria, que todos nós sabemos que lá está numa situação de conflito. O museu, eles tiveram que tirar todas as peças, porque eles estavam em perigo, e a situação social, as pessoas estão no meio a conflito, em guerra. Então, essa família ela não vai se preocupar nesse momento com a cultura, com nada. E também o museu ele não tem condição de funcionar. Então, por isso que nós temos que apoiar o museu. É muito importante que o museu apoie uma sociedade livre, uma sociedade próspera, porque ele só vai funcionar se tiver esse contexto. Se nós tivermos um contexto de guerra, de vulnerabilidade, nós não vamos existir. Não tem condição. Eu dou um exemplo aqui, um exemplo que foi acima de uma situação precária de conflito, e aqui é uma situação de uma sociedade que está em equilíbrio, que é o Museu da Ciência de Portugal. Só estou com um problema aqui no apontador. Bom, aqui uma sociedade próspera. Nós temos aqui a cidade de Coimbra, em Portugal, as pessoas estão passeando, andando, não estão com muitos problemas. É claro que lá tem problemas na questão econômica, social e ambiental, mas eles não estão em situação de conflito. E olha o museu, olha a diferença, a situação. Então, se nós temos um contexto de uma sociedade próspera, em desenvolvimento, nós podemos garantir a continuidade dos nossos museus. Então, esse é um ponto-chave para a gente pensar qual é a importância da nossa ação no dia a dia, nessa nova agenda da ONU. Na questão ambiental, nós vemos aqui a negligência ambiental acende alerta para a preservação da cultura. Então, olha como os desastres ambientais geram impacto nos museus. O museu, se ele não tem uma gestão de risco, se ele não sabe qual é o risco que ele tem, como ele pode proteger o seu acervo em situações de desastres, coisas parecidas podem acontecer. São acervos, são patrimônios que podem se perder com o tempo. Aqui algumas ações, eu coloco como as ações eu fiz essa divisão em pilares. Desculpa, gente, é que está aqui, está super complicado. Não está bom. É por causa da... Bom, quais são os exemplos de algumas ações que os museus podem implantar no seu dia a dia que colaboram com o desenvolvimento sustentável da sociedade? Por exemplo, um museu que ele adere à eficiência energética, faz alteração na sua estrutura física para promover eficiência energética, zerar o resíduo, como é o exemplo do ecomuseu, redução, se não pode, não tem condição de zerar, fazer a redução dos resíduos descartados. Isso gera impacto positivo no meio ambiente, gera atividade econômica, reduz gastos, e essa redução de gastos ela acaba permitindo que o museu possa investir em ações para a sociedade. Não está funcionando, Sérgio. Tá bom? Vai abaixando para mim, por favor. Indo na seta, pela seta. Saiu do modo aqui.
Bom, então, essas ações, quando nós falamos em ação do contexto social, o museu, quando ele ouve a população, ele olha para a população e verifica o que ela precisa, ela sai dos seus muros e verifica o que ela precisa, ela promove a descentralização das ações e faz com que a sociedade ela veja o museu como um ponto de apoio, como nós vimos aqui o exemplo do Museu do Folclore, o Ecomuseu, que tem essas ações do Museu de Arte Sacra, ou seja, é olhar para além dos muros dos museus para gerar resultados assertivos. Tudo bem, nós temos lá um acervo importante a cuidar, mas hoje nós também precisamos, o museu ele precisa ter esse olhar para a sociedade, pensar nas ações, fazer investimentos assertivos, não ficar, às vezes, faz alguma ação que não gera resultado, tal. Estudar antes, fazer um estudo das ações, saber o que ele deve fazer, o que ele precisa fazer para atingir o maior número de público possível. Mas, para isso, como que nós vamos implantar de forma correta essas ações do desenvolvimento sustentável? Então, o objetivo do projeto ele traz isso. Quando eu defino indicadores para verificar em quais metas eu posso colaborar com o desenvolvimento sustentável, eu tenho condições de definir o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer ou então continuar ações que já geram resultados positivos. Ou seja, eu preciso medir essas ações. E como que esse projeto ele foi desenvolvido? Eu fui até os indicadores da ONU, do IPEA e do IBGE e defini ali, com base nas ações, na instituição do museu, no que eu olhei e falei, o que o museu pode ajudar nessa meta? Aí eu fui lá e verifiquei nos indicadores. Em qual indicador o museu pode, alguma ação que ele pode fazer, que pode gerar resultados positivos nesse indicador. E com isso eu defini os indicadores para museus, e esses indicadores, para eles serem medidos, eu elaborei um questionário que até já foi respondido pelo Museu da Ciência, já foi feito um teste de amigabilidade dele, e o Museu da Ciência respondeu, e com isso eu vou ter a possibilidade de medir o índice de sustentabilidade dos museus, com base em indicadores customizados para essa instituição. Então, esse é um exemplo do questionário que eu enviei, uma das perguntas, que é para saber se o museu promoveu ou apoiou alguma ação ou atividade para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso pode gerar impacto positivo no ODS 1, nos indicadores do ODS 1. E para tornar esses resultados um olhar para que as pessoas que trabalham no museu possam olhar para aqueles resultados e entender de forma mais clara, eu criei esse modelo para fazer a medição. Ou seja, do questionário, das questões, quanto maior for o número de respostas positivas, ele vai lá, o sustentímetro, ele vai estar no nível maior, né, de índice de sustentabilidade. Ou seja, quando ele está no vermelho, ele está mal, está mais embaixo, quanto mais para cima, ele tem um índice de sustentabilidade mais positivo em cada ODS. Esse sustentímetro ele é medido para cada um dos ODSs. Essa proposta ela já está em execução na rede de museus de Famalicão, e alguns dos 10 museus que fazem parte deste projeto, alguns tiveram resultado positivo em alguns ODS no nível 100%. E eles lá já estão em processo de aplicação. Depois dessa medição, qual que é a proposta? É definir ações, sugerir ações para o museu para que eles possam melhorar o seu índice de sustentabilidade para cada ODS e, com base nisso, criar um guia de boas práticas. Aqui em São José, esse projeto ele vai parar na fase de sugestões e o guia de boas práticas, ou seja, os museus eles vão ter aquele caderno de sugestões, mas eles não serão obrigados a aplicar as ações sugeridas. Claro que essas ações serão feitas de acordo com o apoio dos museus, será tudo discutido antes de finalizá-lo. Os museus serão a escolha de aprimorar as suas ações ou não. Isso não vai ser um projeto que vai ser mandatório, eles não são obrigados. Em Portugal, eles estão
aplicando já, eles já estão na fase, ou seja, eu montei um grupo de sugestões, eles já estão aplicando, e isso vai ser medido pelo observatório do município, e será medido também pelos museus, para que eles possam verificar se houve melhoria ou não, se aquelas ações estão gerando resultado, para fazer alguma alteração quando necessária ou para mantê-las. Bom, esse projeto ele teve como base metodológica os ODS, né, a Agenda 2030 da ONU, também teve como apoio os indicadores da cultura da Unesco, e, claro, a literatura sobre o assunto. Eu termino aqui a minha apresentação com uma citação da doutora Sara Moreno Pires, que ela é professora em Aveiro, foi a minha coordenadora, foi a orientadora desse trabalho meu, onde ela fala exatamente o que nós discutimos aqui na mesa de debate. Nós estamos há tantos anos a tentar definir, compreender e medir o conceito do desenvolvimento sustentável, e o mais importante é que descobrimos uma utopia elementar, a necessidade de criar uma sociedade planetária, unida, interligada, renovada na ligação entre homem e natureza. É aquela questão do passarinho. Todos nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ajudar, colaborar, os museus, as instituições, as pessoas. E esse trabalho dela foi publicado pela Rede de Museus de Famalicão, no âmbito do projeto que está sendo executado lá, e ele pode ser consultado pela internet, e é intitulado Compreender o Desenvolvimento Sustentável, e foi publicado em 2022. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Agora o espaço é aberto para quem tem alguma questão sobre o que foi discutido e apresentado pela Mariana. Mariana, parabéns pelo projeto, pelo trabalho, mais uma vez. O que eu queria perguntar para você, o que eu gostei, e eu estava aqui comentando com o Ilha, é o método seu de trabalho. Então, você conhece alguma experiência brasileira que tem trabalhado, desenvolvido esse método de quantificação disso, de atendimento dos ODS? E tem algum projeto já em andamento para discutir essa questão do método aqui para São José dos Campos? Como é que está essa questão? Eu desconheço. Eu sei que tem o Ibermuseus, que ele começou a desenvolver esse trabalho, tem até já um guia de sustentabilidade dos museus, mas ele começou a trabalhar posteriormente a esse trabalho que eu publiquei, que eu desenvolvi lá em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Lá em Portugal, na Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, esse projeto foi pioneiro. Não existem indicadores da cultura. No entanto, aqui em São José eu também desconheço que exista. Eu não conheço nenhum indicador que seja indicadores definidos para museus. Eu desconheço. Outra pergunta? A senhora diga o seu nome, de que cidade é, e aqui se sabe, né? Idoso tem preferência. Bom dia a todos. Me chamo Giselda Maria, sou de São José dos Campos, sou descendente de mineiro, UAI, né? Unidade, Amor, não, União, Amor e Independência. É uma das coisas que os mineiros têm que se orgulhar, né? Então, a minha pergunta, né? Se estão passando para os outros bairros, né? Porque eu acho que não é todos os bairros que estão participando, né? A compostagem, né? Desse parque lá no São José, né? No Campo São José. Inclusive, com ações, inclusive, de compostagens, né? Que a gente... Muito importante, a gente já poderia estar multiplicando aí, né? Então, eu gostaria de colocar também, por exemplo, o cultivo da banana. Eu acho que a maioria deve saber
que é proibido cultivar. Eu falo no seguinte sentido. Eu ouvi um proprietário de um sítio, deve ser sítio, sei lá, na roça, inclusive é o João Cunha. Ele é um líder aí da comunidade também, né? E ele, inclusive, teve processo, porque estava plantando banana, e era proibido. Então, eu gostaria de saber, né, o que esse movimento, esse projeto, poderia fazer, não sozinho, mas com a nossa colaboração, com a colaboração dos interessados, né? Porque parece que existe a política. Então, veja bem, isso é intuitivo, mas proibir, e eu não sei até onde, mas o cultivo pode muito bem ser uma decisão de grupos interessados financeiramente, não é? Que a população com tanta dificuldade aí de alimentação, e no caso desse exemplo, porque eu ouvi na FM São José, aqui do bairro até, é debate político. Todo dia tem, 9 horas começa às 7 horas da manhã, vai até 8h30. E ele, eu não sei se a plantação lá era bastante, era apenas para familiar, né? Não sei. Fica aí a dica. E a sugestão, né? E a outra coisa que seria as perguntas. Ah, tá, eu pedi aqui para que papel, de preferência, assim, sulfite, porque o meu acabou, eu esqueci meu caderno, eu gosto de anotar, né? Porque depois eu tenho como pesquisar lá. E, então, eu não guardei o nome dos palestrantes. Você ouviu falar, é doutora, tem o nome ali, né? Sara Moreno. E os demais, na hora que falar, se puder falar o nome, assim a gente vai familiarizando, porque não é fácil guardar. E, em princípio, é só. Obrigada. Olha, essa questão que a senhora falou, do problema ambiental e tal, eu acredito que os museus eles podem ser uma porta de entrada para a discussão dessas ideias. Né? Criar associações de bairro, usar o museu como uma ferramenta para fazer essas discussões, tal, seria interessante. Esse é o papel do museu, o museu local, né, que é o trabalho que a senhora ouviu falar sobre o ecomuseu que eles fazem, o Museu do Folclore, que já tem essas rodas de conversa para discutir esses temas. Agora, no período da tarde, a Maria vai fazer a apresentação e a senhora vai ver como os museus colaboram com essa ação que a senhora está falando, de atender a população para tirar dúvidas, principalmente sobre questões ambientais. O Ecomuseu faz um belo trabalho aqui em São José dos Campos. E quem sabe a senhora não possa participar no futuro lá das rodas de conversa e pôr essa questão. Complementando apenas, essa apresentação e tudo o que está sendo apresentado aqui vai estar disponível em vídeo no YouTube, editado. Então, as pessoas que querem saber sobre aquela questão da compostagem e de multiplicar alguns trabalhos que serão apresentados ao longo do dia aqui, poderão consultar na internet e rever o que foi falado, tá bom? Sim, em seguida nós vamos fazer isso. Temos uma pessoa... Não, é que nós temos uma pessoa na frente, depois a gente volta. Obrigada por esperar. Oi, Mariana. Sou a Valdirene Campos. Eu queria saber, com relação ao seu projeto, se você tem, né, nesse seu plano, ou um projeto de trocar conhecimento depois sobre os resultados, porque eu imagino que cada museu vai estar num estágio diferente e alguns, como você citou, um que está lá no verdinho, né, com certeza deve haver muitas boas práticas para serem compartilhadas, né, e isso é realmente algo muito relevante quando a gente fala da troca de conhecimento nesse estágio, né.
Então, era isso que eu queria saber também. Eu não vi os nomes, se aqui em São José, além desses museus, nós temos mais museus que não estão participando ou que vão participar, porque esses aí, felizmente, eu conheci. Tem alguns que eu não conheci, mas não sei se tem outros. Então, são essas duas coisas. Primeiro, se tem essa possibilidade de compartilhar, né, troca, porque eu acho que aí vai ser muito rico, e se tem outros museus além daqueles que você apresentou nessa sua pesquisa. Obrigada. Os dados obtidos, na verdade, eles são dados dos museus. Então, a decisão de publicá-los ou não será dos gestores, se eles tiverem disponibilidade. Claro, depois, finalizando esse projeto, nós poderemos elaborar um artigo para publicar com os resultados, ou mesmo o grupo de museus que está participando desse projeto, nós podemos articular uma publicação própria dos museus de São José dos Campos e mostrar esses resultados. Uma opção porque muitas vezes essas análises de qual é o nível, se nós estamos bem ou mal, não é muito bem visto. Então, não é um método, nós não queremos aqui fazer um método de avaliação. O objetivo aqui é que os museus possam melhorar as suas ações com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, uma proposta, que eu já deixo aqui em aberto, depois de feita essa medição do índice de sustentabilidade, seria elaborar uma publicação aqui dos museus de São José dos Campos, que estão participando do projeto, com resultados globais. Assim, não ficaria um museu é melhor, outro museu está pior, porque, às vezes, isso, da forma com que é colocado esses resultados, muitas vezes, não é isso, o objetivo não é esse, não é falar que tem um melhor ou um pior, é ter dados para que possa melhorar as ações. Quanto aos museus que estão participando do projeto, é o Ecomuseu, o Museu do Folclore, o Museu de Arte Sacra, o Museu Municipal e o Museu de Esportes e o Museu Interativo da Ciência. São esses 6 museus. O Museu Interativo do Lixo, ele não participa do projeto, mas veio colaborar conosco hoje para apresentar os trabalhos. Alguma questão mais? Se apresenta, diga seu nome, cidade e põe a sua questão. Mariana, parabéns pelo projeto, muito legal. Sou Laila. A minha pergunta é referente à metodologia também. Sobre aquele termômetro, quem responde são os museus, né? Existe alguma conferência ou como que isso é validado? É só referente ao questionário que é dado aos museus ou vocês vão ao local fazer algum tipo de retorno de conferência mesmo? Esse trabalho, se eu fizesse essa conferência, seria um trabalho de auditoria. O meu trabalho aqui seria uma espécie de consultoria. Ou seja, alguém de fora olha para a instituição, porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos ali na instituição, nós não conseguimos ver o que não está muito legal, o que não está muito bom, o que a gente pode melhorar. Então, quando nós promovemos esse processo de uma forma de um modelo de consultoria, que é esse que eu faço essa proposta nesse projeto, é para que alguém de fora possa olhar e verificar o que o museu pode melhorar, mas não é um processo de auditoria, então não tem essa conferência. É uma relação do museu mesmo. Inclusive, em conversa com a Noelma, que já respondeu o questionário, existe a possibilidade de responder e depois refazer, porque muitas vezes, depois de você consultar o questionário, responder, você olha, começa a ter uma outra visão. Fala, peraí, essa ação aqui, eu já faço sim, esse indicador, ele pode ser, alguma atividade que eu faço no museu pode ser... pode gerar impacto nesse indicador, sim. Então, tem esse processo, mas não é um processo de auditoria com conferência. Vocês respondem e é como é feito numa pesquisa de universidade e tal. Você faz o questionário, a pessoa responde com base nas respostas, você conclui algo.
Bom, agora nós estamos encerrando a parte de questões. Eu passo a palavra aí para a palestrante. Bom, agradeço a todos. Agora nós vamos ter uma pausa para almoço. Até que horas, Noel? Nós terminamos aqui 1h20, né? Até 14h30? às 14h30. Eu aguardo o retorno de vocês. No período da tarde, nós vamos ter a participação do Museu de Arte Sacra, do Museu do Esportes, do Museu do Ecomuseu, depois do Museu do Folclore, do Museu da Ciência. Vamos finalizar as apresentações dos museus com o Museu Interativo do Lixo. Depois ainda teremos uma dinâmica e uma oficina com o Museu do Lixo, que ele vai explicar aqui para nós como fazer o descarte correto do lixo no nosso dia a dia. Então, eu conto com o retorno de vocês aqui, participação, e muito obrigada. Encerramos.